Olá, meu querido líder, minha querida líder, louvamos a Deus pela sua vida e mais um estudo aqui das nossas células. Para isso, nós vamos fazer uso do sermão pregado pelo pastor Léo no último domingo. Domingo esse que é muito importante para a liturgia do nosso culto, para o calendário cristão. É o domingo que Jesus adentrou em Jerusalém, onde ele ia rumo à cruz do Calvário, onde ele nos remiu, onde ele nos justificou, onde ele triunfou, onde a morte, o último adversário, foi vencido pelo nosso Senhor, porque no domingo ele ressuscitou. Mas antes disso, nesse domingo de Ramos, como chamamos, o texto escolhido e pregado pelo pastor Léo foi Mateus, capítulo de número 21, dos versos 1 a 11, a entrada triunfal em Jerusalém. Este sermão foi intitulado pelo pastor Léo, Muito mais que ramos, bem mais do que vestes. Então, como dissemos, há uma pergunta inicial ali. Se Jesus entrasse hoje em nossa cidade, ele encontraria ramos e vestes ou corações rendidos? Como demonstramos na prática que ele é o nosso Rei e Salvador? Essa pergunta você deve já lançar aí no início da sua célula, para que os irmãos possam ali trocar informações, falarem sobre isso, depois da leitura do texto, isso é óbvio, isso é muito importante para que os irmãos já sejam ambientados naquilo que vai ser compartilhado pela sua célula nesse estudo. Após isso ser feito, aí sim propriamente entraremos no estudo que ele compõe aí de 3 aplicações aí para a nossa vida. A primeira delas é o seguinte: bem mais que ramos, ele, Jesus Cristo, escolheu o quê? Os cravos. Ele escolheu ir para a cruz. A vontade do Pai foi soberana na vida do Mestre. Então diz assim, desde seu nascimento, Jesus sempre foi direcionado ao seu principal propósito, a cruz do Calvário. Toda a palavra de Deus ecoa e aponta para o sacrifício dele na cruz. Aquele domingo marcou o início da semana da última ceia, da traição, da paixão, da morte do Senhor e da sua ressurreição majestosa. Pensando nisso, responda. Hosana quer dizer, salva-nos agora. Qual a importância, irmãos, de reconhecermos hoje Jesus como Salvador do mundo em nossa vida? Irmãos, é fato que ali os judeus estavam ali cativos do Império Romano. Eles esperavam muito mais do que um Messias, mas um conquistador poderoso. Alguém que viesse com muita força, literalmente, para destronar o Império Romano e fazer o povo livre de fato. Mas Jesus, ele entra, conforme o texto lido, montado num jumentinho, como dizia ali a profecia de Zacarias 9:9. Jesus entra de forma humilde, em paz, sem armas nas mãos, propondo um novo estilo de reinado. O reino de Deus estava sendo instaurado. E é verdade que eu e você muitas vezes temos circunstâncias na nossa vida, como havia naquele povo. Um povo cativo, que sofria ali fadado pelos impostos, as duras cargas que eram impostas pelo império. Então Jesus, ao adentrar em Jerusalém, eles esperavam essa conquista poderosa, um homem que fosse destronar o império, mas não. Jesus entra ali de forma humilde, não em tanques, não possuindo carros, nem espadas, nem armas, mas ele entra com a sua palavra, com o seu evangelho, falando e pregando o reino de Deus. As circunstâncias da nossa vida realmente nos trazem intempéries, momentos difíceis para que eu e você possamos sanar dificuldades. Mas a maior de todas as dádivas é entendermos, irmãos, que ele nos salva por completo. A salvação graciosa de Deus vai além das nossas circunstâncias, vai além do nosso estado físico, mental, espiritual, profissional, financeiro, familiar. Ele vem para restaurar todas as áreas da nossa vida. Então, nesse primeiro ponto, é interessante que vocês falem sobre isso. Ele não é um Deus de circunstâncias, ele é um Deus perene que governa e salva a nossa vida por completo. Num segundo ponto, a multidão que o reconhecera como Messias pediu poucos dias depois a sua crucificação. Isso nos leva a refletir sobre a
constância da nossa fé. Nós seguimos a Cristo quando tudo vai bem ou também nas dificuldades? Vamos comentar isso junto. Ele nos ensina, irmãos, a ter coragem, submissão em meio a tempos de dificuldade. Realmente não é fácil a gente levantar as mãos quando as panelas estão vazias, quando os preços no supermercado parecem cada vez subir mais. Isso nos traz ansiedade, preocupação. Às vezes você está passando por um momento de enfermidade, de tribulação, de medo, de ansiedade. Isso está trazendo mazela para o seu coração. Mas em meio aos sofrimentos da vida, nós podemos adorá-lo. Nós podemos levantar as nossas mãos, como diz lá em Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que nos falte o fruto da vida, ainda que nos currais não haja gado e que não haja mantimento, todavia nós nos alegraremos nele. O Deus da nossa salvação. Irmãos, foi Ele mesmo quem disse que no mundo teríamos aflições, mas a gente precisa ter bom ânimo porque Ele já venceu o mundo. Dificuldades teremos sim, irmãos, mas isso não pode parar nem nos fazer esmorecer diante das dificuldades da vida. Ser cristão é passar por um vale sinuoso, onde alternamos por bons e difíceis momentos, entre vales e montes, vales e montes. Guerras estão à nossa frente. Quem é que está com você? A quem você espera que pode te tirar de um momento difícil? Nós cremos que Deus é poderoso para fazer sempre infinitamente mais. E Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E um último ponto, caminhando aqui já para o final do nosso estudo, bem mais que as vestes, Ele busca corações rendidos. O louvor daquele povo era festivo, mas nem todos estavam realmente comprometidos com Jesus. As vestes estavam no chão, mas os corações não. Como temos vivido a vida cristã, irmãos? Baseada apenas em emoções passageiras ou com o coração totalmente rendido a Ele? Comente, compartilhem aí. Irmãos, é fato aqui que esse povo começou muito bem. Eles receberam Jesus com palmas espalhadas pelo caminho, vestes. Foi uma entrada, como lemos, triunfal. Eles começaram muito bem. Hosana, bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Mas poucos dias depois, como já fora mencionado, este mesmo povo que clamava, que adorava, que levantava suas mãos, foi o mesmo povo que optou por Barrabás ao invés de Jesus, que mandou crucificá-lo e não o contrário. Então, irmãos, o que isso traz de estudo para nós aqui? Perseverarmos até o final. Jesus em nenhum momento esmoreceu. Você se lembra do Getsêmani? Momentos difíceis na vida do Mestre, em que ele chega a orar no Getsêmani. Pai, passa de mim esse cálice. Todavia, seja feita não a minha, mas a tua vontade. A vontade do Pai precisa ser soberana, irmãos, na nossa vida. Haverão momentos de circunstâncias difíceis, como já lemos. Jesus passou pelo sofrimento. O escritor de Hebreus diz que ele se tornou sábio pelas coisas que sofreu. O sofrimento não traz só mazelas na vida de um cristão, mas ele é pedagógico. Ele nos mostra caminho, ele nos dá direcionamento e ele nos mostra o exemplo do grande mestre, Jesus Cristo, que foi até o final, onde ele abre seus braços naquela cruz e diz: está consumado. Ele foi até o final e nós precisamos ir também. Que essa semana que antecede a Páscoa possa trazer para o nosso coração essa viva esperança de um Deus que nunca parou, que veio e cumpriu cabalmente o seu ministério, sendo recebido com glórias, passando por dificuldades, circunstâncias adversas, mas caminhando até o seu propósito final. Que Ele te dê forças, que você seja abençoado e que a sua célula também o seja. Compartilhe essas verdades, confabulem, orem, que a sua célula seja uma bênção. Um forte abraço a você, que Deus te abençoe e uma boa célula para vocês.